Vamos a ele, o trabalho com imagens. Como que a gente faz para inserir imagens, trabalhar com imagens? É claro, Illustrator não é um Photoshop, não é voltado para imagens bitmap, mas ele pode utilizar e pode fazer algumas configurações e opções nelas. Então, vamos ver como que trabalhar com elas. Primeiramente, vamos deixar claro alguns detalhes sobre isso, que eu também trato lá no curso de Introdução ao Design Gráfico. Primeiro, o Illustrator ele não trata foto, ele tem aqueles efeitos de Photoshop que a gente viu, mas você deve tratar a imagem, tratar luz, brilho, contraste, fazer esses ajustes de exposição e tudo lá no Photoshop e daí trazer aqui para o Illustrator a foto, tá? Essa é a fluidez correta que o seu trabalho gráfico deve ter. Segundo, uma imagem JPG ou algumas extensões assim trabalham sempre no modo de cor RGB. Então, você não pode mandar para a gráfica RGB. Então, eu te aconselho a, depois de tratar a foto no Photoshop, exportar em TIFF ou em alguma outra extensão que tenha suporte a CMYK, daí trazer para cá para CMYK. Ou então, eu vou te mostrar hoje, né, nessa aula, ou então no final também do curso, como forçar que algo seja CMYK de qualquer forma, tá? Terceiro, uma imagem tem direito de uso, então cuidado, ao utilizar uma imagem, utilize bancos de imagem gratuitos, tá? Você pode utilizar, por exemplo, o freeimages.com ou algum outro banco de imagem que você conhecer para poder baixar ou então até comprar, né? Dependendo, muitas vezes a agência que você trabalha tem até um pacote, um site cadastrado com pacotes de imagem mensais que você consegue baixar 300, 400 por mês por um valor fixo, né? Geralmente esses bancos são em inglês, então você precisa pesquisar o termo em inglês e essas imagens aqui em cima que vão aparecer com essa marca d'água, elas são pagas. Não deve se utilizar nem tentar remover a marca d'água no Photoshop jamais. Já essas aqui são free, né? Bancos de imagem gratuitos que você pode usar tranquilamente. Ir no Google Imagens e procurar a imagem que você precisa, jamais, tá, pessoal? Então, cuidado com esses detalhes quando se trabalha com imagens aqui no Illustrator. Bom, para inseri-la, a gente vem aqui no menu Arquivo Inserir ou Ctrl Shift P, escolhe uma imagem e dá um clique ou clica, segura e arrasta para já definir o tamanho, né? Ó, se eu der o Ctrl Shift P, você viu que a imagem é grande, né? E daí já clicar e arrastar, ela já fica do tamanho que eu quero, tá? Então tá aqui a imagem, tá? Ela está inserida no documento, mas ela é inserida de uma forma, assim como funciona no InDesign também, chamada de forma vinculada, ou seja, ela não está realmente inserida no documento. Se eu remover a imagem da pasta, renomear, fizer qualquer coisa com essa imagem, ele perde o vínculo. A gente pode observar isso aqui em cima, ó. Arquivo vinculado, o nome do arquivo, RGB e a quantidade de pixels por polegada, tá? Então, o padrão é a imagem funcionar de forma vinculada. Então, cuidado com isso, tá, pessoal? Senão você pode se bater. Por isso, quando você for fazer um trabalho gráfico, é mais interessante você fazer uma pasta com o nome daquele trabalho no seu computador e dentro dessa pasta colocar o editável.ai, colocar as imagens, fontes, ícones, tudo que você utilizou nesse trabalho e daí se precisar mandar para alguém qualquer coisa assim, você zipa a pasta e manda a pasta inteira. Tá? Você não pode simplesmente mandar o arquivo de Illustrator sem que a pessoa tenha a imagem no computador. A não ser que você clique nesse botão, ó, incorporar. Aí o Illustrator realmente incorpora a imagem ao arquivo de Illustrator, o arquivo fica mais pesado, mas agora ele faz parte desse arquivo de Illustrator aqui de qualquer forma, tá bom? Então temos esse incorporar para trazer a imagem para cá, agora ela faz parte do documento e essa é uma daquelas formas que eu havia citado. Agora a imagem é CMYK, como você pode observar, mas ela foi convertida ao modo de cor do documento, tá? Eu posso desincorporar, mas eu teria que escolher novamente em qual lugar do computador está a imagem, ok? Temos aqui também uma opção chamada traçado da imagem. Esse traçado é uma forma automática do Illustrator converter uma imagem bitmap em vetor. Tá? Então, ele vai olhar a semelhança de cores e tudo mais e converter tudo num formato vetorial. Então, eu posso escolher aqui várias opções, né? Se eu, por exemplo, escolher de alta fidelidade, ele vai demorar aqui um pouco para rasterizar a imagem e tudo, mas ela vai se
transformar como se ela fosse objetos realmente, formas geométricas, fazendo aquela imagem acontecer. Geralmente não fica muito bom, fica meio nítido que a pessoa utilizou essa opção de traçado da imagem e muitas vezes pode, né, prejudicar o seu trabalho, ficar mais feio, principalmente se você, vamos dizer lá, tem preguiça de converter uma logo, de ficar vetorizando uma arte que o cliente passou no formato de imagem e tudo, e você quer utilizar essa opção automática, pode ser que você consiga um trabalho bem mais ou menos, então por isso é importante sim saber vetorizar na mão. Olha só, agora se eu der um zoom, ó, você percebe que são todas formas geométricas no fim das contas, tá? Eu posso até dar aqui um expandir, e daí ele separou tudo, eu posso até dar um desagrupar, se eu quiser, e separar aqui os vetores, as formas geométricas que estão formando essa imagem aqui, tá? Então tá tudo bem separadinho mesmo. Deixa eu dar Ctrl Z aqui. Pronto, voltou a ser uma imagem normal. Então a gente pode utilizar várias opções aqui de traçado, né? Outras não vão ficar tão boas e tudo. Esse aqui é o melhor que ele consegue fazer, o foto de alta fidelidade, mas existem outras opções de traçado aqui para você escolher. Depois temos aqui a opção máscara, que a gente vai conversar numa aula específica disso, tá? Então, hoje eu não vou estar falando sobre inserir a imagem numa forma geométrica, fazer uma máscara, né? Isso vai ser em outra aula específica. Bom, uma vez aqui inserida a imagem, então, a gente pode trazê-la assim facilmente. Lembrando que você também pode utilizar, eu vou colocar até um link para você baixar aí na aula, a inserção de arquivos EPS da mesma forma. Um arquivo EPS, deixa eu trazer aqui alguns, ó. Aqui, ó. Um arquivo EPS é um arquivo editável, vetorial, que você pode baixar, é só pesquisar no Google vetores para Illustrator e tudo mais. É um arquivo vetorial que não pesa tanto quanto um AI e que você pode trabalhar nos elementos, editar, ajustar. Você tem até o JPEG aqui muitas vezes para exemplificar, mas você pode trazer o EPS mesmo, ó. E ele não vai distorcer no redimensionamento, afinal de contas ele é vetorial, tá? Mesmo que pareça aqui as mesmas opções de incorporação de imagem, né? E eu posso trabalhar aqui no elemento, né? Veja, ele funciona basicamente como uma imagem, mas se você der zoom, ó, ele é um vetor. Tá? Então, muitas vezes é legal você ter alguns pacotes de vetores, pacotes de EPS, para você poder inserir no seu documento e trabalhar. Tá? Então, também pode utilizar da mesma forma, pode também usar o traçado, se preferir. Então, utilizar arquivos EPS também é uma coisa bem bacana, tá? Feito isso, você consegue daí utilizar todos os recursos aqui do Illustrator, aplicar efeitos de Photoshop nele. Fica atento com todas essas dicas que eu dei no início da aula, com aquele fato dos arquivos serem vinculados, com esses ajustes que a gente pode fazer de traçado, opacidade, alinhamentos. Então, tudo isso que a gente viu até agora, o transformar, tudo funciona normal, só que aqui a gente tem a imagem. Então, ao redimensioná-la é importante você segurar o Shift pressionado, para ela vir perfeita, como a gente viu em outros recursos, funciona aqui também. E assim, então, a gente consegue trabalhar com imagem. Mais para frente também falaremos como fazer ajustes relacionados à máscara, que também é algo bem interessante.